Vamos lá, gente, mais um vídeo do canal Megamente. Dessa vez a gente vai falar sobre organização do CAV. É o segundo vídeo da sequência. Se você não viu o primeiro, volta lá, é o vídeo anterior a esse. Nesse vídeo a gente vai falar sobre estações de reparo. Quanto às estações de reparo, a gente tem as áreas de responsabilidade e as atribuições. No quesito área de responsabilidade, lembre-se, você vai pensar em organização administrativa. Na organização administrativa, ele vai dizer onde vai se localizar a área do reparo e quais os recursos necessários disponíveis nesse reparo para combate aos sinistros. Bom, quais os principais quesitos de um reparo? O reparo ele deve atender aos quesitos de descentralização, que a gente já viu no vídeo anterior, rapidez e continuidade, tudo isso no combate a avarias. Organização administrativa, a gente vai achar a área de atuação e o que esse reparo tem que ter. Agora, se você for procurar na OC, ou seja, Organização de Combate, você não vai encontrar a área de atuação do reparo, mas vai encontrar a necessidade de uma estação de reparo constando como secundária. Então, a área de reparo, a área de atuação, organização administrativa. Quem rege, quem diz que tem que ter uma estação secundária de reparo, será a Organização de Combate. E lá também você vai encontrar a informação de que a estação de reparo tem que estar capacitada para estabelecer as comunicações com todos os reparos e manter o acompanhamento do combate às avarias do navio, informando tudo isso lá para a estação de comando. Então, você vai ter, enquanto estação, de estabelecer comunicação com a estação de comando. Requisitos do pessoal do reparo. Primeiramente, você tem que saber o seguinte: quanto ao pessoal do reparo, ele tem que ser selecionado de acordo com as funções a serem desempenhadas, as atribuições de cada estação dentro da disponibilidade da lotação e do efetivo do navio. É claro que existem navios que têm gente suficiente e outros que nem tanto assim. Devido às deficiências tanto quantitativa e também às deficiências qualitativas, mesmo sabendo que tudo isso, tanto quantitativo como qualitativo, é totalmente indesejável a um navio, mas pode acontecer, então você tem que ter em mente que há uma forma explicitada pela nossa bibliografia de como contornar essa situação. A saber, é justamente o safismo naval, que é traduzido na nossa bibliografia como adestramento, desenvolvimento de espírito de equipe, motivação e capacidade de improvisação. Se improvisa, é safo. Ainda sobre o pessoal do reparo, a nossa bibliografia fala que a gente tem que ter um certo número de militares do departamento de máquinas e especifica dentro da nossa bibliografia a questão de recomendar um eletricista e ter especialmente o pessoal artífice dentro do reparo. Agora, já que a gente falou de eletricista, vamos ver quais são as tarefas do eletricista. O eletricista, ele é responsável por alimentar, desalimentar ventilações e extrações. É responsável por conduzir reparos elétricos e de emergência no local da avaria. Também é responsável por dirigir a passagem de cabos elétricos de força em avaria, que a gente já viu no vídeo anterior. O eletricista é o homem responsável por restabelecer os circuitos elétricos vitais e fornecer ao encarregado do CAV as informações sobre a extensão das avarias elétricas. Lá no reparo do CAV também terá que ter todos eles um telefonista. Esse telefonista, ele vai ter que ser um cara capacitado e adestrado, que possua a competência de anotar e plotar todas as mensagens recebidas e transmitidas, permitindo assim que o encarregado da estação esteja informado permanentemente das condições existentes em todo o navio. E por último, mas não menos importante, o paioleiro. Se o seu reparo tem um paiol, é necessário que dentro do reparo exista um paioleiro, mas não é qualquer paioleiro não, tem que ser um paioleiro que esteja familiarizado com o conteúdo existente dentro deste paiol que está localizado na área do seu reparo. Atribuições e tarefas. Bom, para todos os reparos, existem atribuições e tarefas que são comuns a todos eles. Essas atribuições são as seguintes: todos os reparos devem controlar e extinguir todas as classes de incêndio. Eles devem também ser capazes de avaliar e informar corretamente a extensão das avarias em sua área. Eles também devem
executar reparos elétricos e em circuitos de comunicações exteriores, bem como prestar os primeiros socorros e transportar o pessoal acidentado para as enfermarias de combate, que a gente vai falar mais à frente. Isso deve acontecer sem a redução sensível da sua capacidade de controlar avarias. Para que os reparos consigam executar tamanhas tarefas, é necessário que eles possuam os seguintes recursos. O primeiro recurso é comunicação. Quanto à comunicação, os reparos têm que possuir o circuito principal e alternativo com a estação central do cabo. Dentro desses reparos, devem existir também planos do cabo que abrange os convéses e os compartimentos da sua área de atuação, bem como os recursos para controlar e combater incêndios. Ainda são necessários que hajam recursos para controlar e reparar avarias estruturais, recursos para prestar os primeiros socorros a feridos e, por último, ferramentas e equipamentos específicos para cada atividade, localizados no armário do reparo ou nos cabides próprios situados na área sob sua responsabilidade. Agora, as tarefas em que os reparos são engajados. Eles devem possuir a capacidade de executar as seguintes tarefas. Nesse caso, a gente separou as tarefas em 3 grupos. O primeiro grupo diz respeito à manutenção da flutuabilidade. O segundo grupo diz respeito à manutenção da integridade estrutural e à manobrabilidade do navio. Já o último, que é o terceiro grupo, fala da manutenção da propulsão do navio. Se a gente fala de flutuabilidade, vamos ter em mente que para o navio flutuar ele tem que estar em perfeitas condições, ou seja, estanquidade, estabilidade na marca. Então tudo que fizer referência a reparos como bujonamento, tamponamento, percintagem, vai ser manutenção da flutuabilidade. Então se você encontrar na prova uma questão estiver falando bujonamento, percentagem de flutuabilidade, já foca na manutenção da flutuabilidade. A manutenção da integridade estrutural e manobrabilidade do navio, você vai procurar sistemas vitais, a manutenção do sistema ou algo que comprometa o sistema vital de governo do navio, e também se você encontrar a palavra armamento. Já na manutenção da propulsão do navio, você vai procurar algo que faça referência ao departamento de máquinas. Então vamos lá. Primeiro tópico, manutenção da flutuabilidade. Manutenção da flutuabilidade é aquilo que eu falei. Procure a palavra bujonamento, tamponamento e percentagem. Mas o que a nossa bibliografia fala? Ela fala que é reparar avarias de estruturas e de acessórios designados para manter a estanquidade através de escoramento, bujonamento, tamponamento, solda, cimento em anteparas e convéses, reparos em válvulas, percentagens, bujonamento em todos os compartimentos estanques do navio na sua área de responsabilidade. Também fala em sondar, drenar, esgotar com bombas, lastrar ou transferir líquidos e tanques, espaços vazios e outros compartimentos. E estar ainda completamente familiarizado com a localização e uso de todos os equipamentos, bem como os métodos empregados. Lembrando que dentro desse tópico de manutenção da flutuabilidade, a gente vai falar de 2 diagramas, que é o quadro de estabilidade, conhecido como diagrama de efeito de alagamento, e o diagrama de carga líquida. Atenção, isso está dentro da manutenção da flutuabilidade. Mas o que são esses 2 quadros? A saber, o quadro de estabilidade ou diagrama de efeito de alagamento é aquele quadro que vai plotar tudo que entrou a bordo que não era esperado. Por exemplo, alagamento, o que vai causar banda e trim. Para aquele pessoal do CAP que não sabe o que é banda ou que não sabe o que é trim, banda é quando o navio faz o efeito de João Bobo, só que para bombordo e boreste. Para quem não sabe, esquerda e direita. Então o navio tem que ser capaz de, toda vez que ele adernar para a esquerda, ele voltar para o seu centro de gravidade. Quando ele não volta para o seu centro de gravidade, significa que ele está com banda. Isso acontece quando você tem muito peso de um bordo e pouco no outro. Isso também é uma causa de alagamento, porque se você alaga um compartimento que fica a boreste, o navio vai ficar com banda para boreste. Agora, o que é trim? Trim é esse mesmo efeito, só que em vez de ser para bombordo e boreste, ele é para proa e polpa. Agora, diagrama de carga líquida. Bom, se você fala de carga líquida, você está falando de uma carga, algo que você botou no navio e é esperado que ele esteja no navio. Qual é a carga líquida que nós temos no navio? Bom, água potável, óleo, lubrificante e combustível. Essas são as principais cargas líquidas contidas no navio. Agora, manutenção da integridade estrutural e manobrabilidade do navio. Bom, tenha em mente o seguinte, é tudo que influenciar no aspecto do governo do navio. Lembrando que é nesse tópico que você vai encontrar
os assuntos referentes a armamento. Encontrou armamento, no tópico é manobrabilidade do navio. Vamos lá, quais são esses? Clarear convéses e escombros que interfiram com a operação do armamento. Opa, armamento, manobrabilidade do navio. Ou do cave, ou que prejudique o leme, os hélices ou costado do navio e extinguir todas as classes de incêndio. Olha só, leme e hélice faz parte do governo do navio, aparelho de governo do navio, tá? Outro tópico, manter e executar reparos de emergência e sistemas vitais ao combate, tais como os de alimentação do armamento. Opa, de novo a palavra armamento. De ventilação, os de ar comprimido de alta e baixa pressão, de comunicação, elétricos e de água de resfriamento. Ainda, prover energia em emergência e equipamentos elétricos usando cabos de força em avaria. Cabo de força em avaria, como eu falei no vídeo anterior, ele é muito utilizado, por exemplo, para alimentar a máquina do leme. A máquina do leme é o aparelho de governo do navio. Então, manobrabilidade do navio. Outro, auxiliar a equipe de crash quando solicitado. Lá no anexo Bravo, que faz parte da nossa bibliografia, no tópico segurança da tripulação, diz o seguinte: toda vez que você for operar com a aeronave, e aqui equipe de crash, equipe de equipamento e crash está inserida, toda vez que você for manobrar com a aeronave, o navio não muda de rumo, não pode mudar de rumo. Isso quer dizer o quê? Você mexeu no governo do navio. Se mexer no governo, é manobrabilidade do navio. Ainda temos recolher sobreviventes no mar e auxiliar outros navios. Bom, quando um homem cai no mar, toca homem ao mar. Então a gente vai ter que recolher esse homem ao mar. Você vai mexer no governo do navio, sim. Você vai deixar de continuar o seu destino e retornar com o navio para recolher esse sobrevivente no mar. Então você mexeu com a manobrabilidade do navio. Reparar avarias acima da linha d'água que poderiam causar alagamentos no caso de novos danos. Bom, se a avaria é acima da linha d'água e não na sua área de reparo, é manobrabilidade do navio. Está embarcando água a bordo. E por último, manobrar ou recolher equipamentos de varredura e minagem em posto de combate. Se você para recolher equipamentos de varredura e minagem, você não está mexendo só com a manobrabilidade do navio, mas com a integridade estrutural do navio, assim como o tópico acima, que é reparar avarias acima da linha d'água. Isso faz referência à integridade estrutural do navio, que é o mesmo tópico da manobrabilidade. Agora, sobre a manutenção da propulsão do navio. Como eu falei no início, manutenção da propulsão, você vai procurar algo que faça referência ao departamento de máquinas. Primeiro item é manter, executar reparos ou limitar avarias nas máquinas principais e propulsão. Propulsão é o motor do navio. Operar, reparar, isolar e alterar a segregação de sistemas vitais. Bom, você pode fazer em qualquer momento, antes, depois de avaria. Então, isso não é suficiente para você enquadrar ele como manobrabilidade do navio. No caso desses reparos serem executados em emergência. Aqui não tem a palavra emergência. Se tivesse emergência, poderia ser manobrabilidade do navio, mas não é. Auxiliar na manutenção do reparo de sistemas de comunicação. Bom, sistemas de comunicação. A gente sabe que a bordo nós temos um profissional que cuida das comunicações interiores. Ele é o CI. E o CI, ele é do departamento de máquinas. Se é do departamento de máquinas, é manutenção da propulsão. Auxiliar na operação e no reparo dos sistemas de controle de governo do navio. Veja bem, governo do navio seria manutenção da manobrabilidade do navio. Porém, a gente não está falando de manutenção do aparelho de governo, não do sistema de governo. A gente está falando dos sistemas de controle de governo. E o controle de governo fica no CCM, que é um compartimento do departamento de máquinas. Então, manutenção da propulsão. E por último, manter um quadro de plotagem, avarias de máquinas. Opa, palavra máquina. Manutenção da propulsão do navio. Agora, sobre enfermaria de combate. As enfermarias de combate, você tem que saber o seguinte: ela vai existir, no caso, um posto de combate, e a gente vai ter a estação primária, que é a própria enfermaria, e a estação secundária, que geralmente é um local de refeição, como por exemplo a Praça da Árvore. Quanto ao quantitativo, se o navio tiver mais de 300 homens embarcados, você vai ter que ter 2 estações
2 enfermarias de combate. Agora, se o número de tripulantes for menor que 300 homens, então você só precisa ter uma enfermaria de combate. Além das enfermarias de combate, a gente vai ter também distribuídos no navio caixas de primeiros socorros, que vai ser de responsabilidade da divisão de saúde, que tem o dever de prover o material necessário a elas, assim como a sua manutenção. Centro de inventário de controle de estoque. Bom, esse CICE a gente já viu no vídeo anterior. Quem tiver dúvida pode voltar lá. Mas a saber, ele é ativado na condição 1, que é uma condição de posto de combate. A sua tarefa é prover sobressalente necessário para os reparos e equipamentos de bordo que foram avariados durante o combate. Para quê? Para continuar mantendo a capacidade do navio em combater. Para o cumprimento da tarefa desse CICE, ele vai ter que possuir comunicação confiável com a Estação Central do CAV e com a Estação Central do CAV ET, além de possuir controle de chave dos paióis de armazenamento e também desse material que está dentro dos paióis tem que estar devidamente registrado num banco de dados com o tipo e a localização desse sobressalente, claro que atualizado. Agora sobre a subordinação e a coordenação entre os controles e estações do CAV. A gente vai mostrar agora um diagrama a seguir que vai explicitar perfeitamente como funciona de forma bem simplificada a estrutura do controle e das estações do CAV. Bom, a gente vai ter aí comando, oficial de avarias operacionais, controle de máquinas, controle de avarias e controle de avarias elétricas. A gente vai ter o CICE, reparo 1, 2, 3, enfermaria de combate e equipe de equipamento e crash. Comando, todo mundo é subordinado aí, certo? Aí vem o oficial de avarias, que é subordinado ao comando e que comanda os 3 controles, que é o de máquinas, de avarias e de avarias eletrônicas. E subordinado ao controle de avarias estão o CICE, os reparos e a enfermaria de combate. Atenção, reparo 1. O reparo 1 tem como seu subordinado a equipe de crash, mas ele é coordenado pelo reparo 3. Mas ele recebe apoio do reparo 3.